Vamos falar agora a respeito das perguntas. Quais são as perguntas que os avaliadores fazem então na hora da entrevista? Nós selecionamos aqui 15 perguntas. Não é que toda entrevista se faz utilizando essas 15 perguntas. Geralmente são só uma meia dúzia, 5 ou 6 perguntas. Então você pode ir em uma entrevista que faça algumas, você vai numa outra entrevista que faça outros tipos de perguntas. Algumas perguntas são feitas em todas as entrevistas praticamente. Mas o que nós selecionamos aqui as 15 perguntas que são mais utilizadas durante a entrevista de emprego. Existem duas formas de você responder perguntas durante a entrevista. Uma é feita através de um formulário que o avaliador te entrega um pouco antes da entrevista e você preenche. Às vezes até mesmo a secretária da empresa te entrega e você preenche. Ali tem alguns dados de praxe, como o seu nome, endereço, enfim, coisas que já estão no currículo. Mas a empresa vai usar esse formulário como um mecanismo padrão de busca de dados, de informações dos candidatos. Então você vai preencher esse formulário. Esse formulário, nós temos um modelo que está no nosso material, que você pode baixar, então, acessando o nosso site, acessando a página desse curso. Então, você tem lá um material que você pode baixar, todo o material tem modelo de currículo, tem essas perguntas que eu vou passar para você e tem também o formulário. Até quero aqui te dar um conselho, uma forma de você também treinar para a entrevista de emprego, é chamando seus amigos, chamando pessoas, então, que possam te ajudar na entrevista. De que forma? Você faz a entrevista com ela, tá? Por exemplo, você pode formar uma dupla, né? Você então pode definir quem é a pessoa A e quem é a pessoa B. A pessoa A entrevista a pessoa B, depois a pessoa B entrevista a pessoa A. Quando você faz essa atividade, você vai se sentir como sendo entrevistado e vai se sentir também como o entrevistador se sente. Você vai estar na posição dos dois. E aí você vai poder experimentar como uma entrevista de emprego. E isso com certeza vai ajudar muito você no processo, ok? Então vamos às perguntas então, que se fazem na entrevista de emprego. A primeira delas não é bem uma pergunta, é apenas um pedido, né, que é: fale sobre você. Se eu perguntar para você agora, fale sobre você, eu acredito que você vai ter um pouco de dificuldade. Por que temos essa dificuldade de falar de nós mesmos? Essa dificuldade se dá por dois motivos. Motivo 1, que você tem tanta informação aí dentro da sua mente que você não sabe por onde começar. Motivo 2, que essas informações estão desorganizadas de tal forma que você não consegue achar de cara, assim de primeiro o que você quer, aquela informação que você quer passar. O resultado disso é a falta de autoconhecimento. Essa falta de autoconhecimento leva a um outro problema, que é a falta de credibilidade em si mesmo. Por exemplo, você confia em quem você não conhece? Provavelmente não, né? Então, se você não confia em quem não conhece e você não conhece a si mesmo, logo você não poderá, então, confiar em si mesmo. Um exemplo disso é quando alguém te convida para você ir diante de uma palestra, né? Fazer uma palestra diante de uma plateia, né? Falar. Você sente medo, você acha que não pode, não consegue. Ou então, quando alguém te chama para vir aqui diante de uma câmera de TV para falar, você também às vezes não consegue, você acha que não pode. Então isso é falta de credibilidade em si mesmo, de autoestima, tem a ver com um pouco de autoestima, com a falta, né, de autoestima. Então essa falta de autoconhecimento pode trazer uma série de outros problemas. Portanto, você precisa se conhecer melhor. Como é que você faz para se conhecer melhor? Eu não vou poder ensinar tudo para você aqui, porque vai levar muito tempo, mas essas informações você pode adquirir no curso de Relações Humanas, no curso de Programação Neurolinguística, onde nós falamos muito sobre esse assunto. É fundamental conhecer a si mesmo, ok? Mas, enfim, quando o entrevistador te perguntar isso, pedir para você falar de si mesmo, ele não quer que você fale dos seus ideais, das suas crenças, dos seus valores, muito menos que conte a história da tua vida. O que ele está querendo é que você fale um pouco sobre o seu lado profissional. Então você pode dizer que você estudou isso ou aquilo, que você trabalhou já com isso, fala um pouco sobre a tua experiência profissional, sobre os seus objetivos, sobre algo que você gosta de fazer, enfim, desenvolva um diálogo, fale um pouco, entendeu? Mas dando um pouco de ênfase na sua vida profissional. Ele não quer saber da sua vida pessoal nesse momento. Então, a pergunta número 2 que costumam se fazer então é: qual o seu objetivo de longo prazo? Lembrando que essas perguntas, elas estão aqui numa ordem, que eu estou citando aqui uma ordem, mas essa não é a ordem em que elas são feitas, ok? É apenas uma questão de ordenação aqui que nós colocamos esses números aqui.
ok? Geralmente a primeira é fale sobre você, mas as outras não obedecem a essa ordem que nós estamos apresentando aqui. Então, a número 2 que nós estamos falando é qual o seu objetivo de longo prazo? Você vai ver que tem outra também, que quais são suas metas de curto prazo? Então, são duas perguntas, quais seus objetivos de longo prazo e quais suas metas ou objetivos de curto prazo? Por que ele pergunta isso? É que é o seguinte, hoje em dia, nós sabemos, todo profissional tem que saber que ele só poderá crescer na vida se ele trabalhar com metas. Essas metas, elas são divididas em curto e longo prazo. Como é que eu faço, então, para trabalhar com metas? Você vai ter também que procurar em outro curso que nós temos, o de PNL, por exemplo, nós falamos claramente sobre isso. O curso de vendas, nós também abordamos esse assunto. Mas, enfim, as metas são objetivos que você tem na vida, coisas que você quer alcançar. Comprar um carro, comprar uma casa, fazer uma faculdade, conseguir um emprego, enfim, são várias as metas e os objetivos. Então, aqui você vai falar destes teus objetivos, dessas metas que você tem na sua vida, onde você quer chegar na sua vida. A única questão aqui que você deve tomar muito cuidado é para não responder algo que fuja do objetivo da empresa. Por exemplo, qual é a tua meta a longo prazo? Aí a pessoa responde, minha meta a longo prazo é ir embora do Brasil. Eu quero ir morar no Japão, eu quero morar em Portugal, nos Estados Unidos, sei lá. E aí o avaliador já vai pensar, puxa, a meta dele é essa, é ir embora, por que eu vou contratá-lo então? Você entendeu? Então, por isso que você deve tomar cuidado ao responder essa pergunta, porque essa tua meta de longo prazo tem que ter um pouco a ver com a empresa. Por exemplo, você pode responder que tua meta de longo prazo é concluir uma faculdade. E é importante daí que a faculdade exista na tua cidade, ou você possa fazer online. Porque se a tua faculdade fica em outra cidade e você fala, minha meta é terminar minha faculdade, então eu preciso ir para a cidade tal, preciso me mudar. Como é que você vai mudar se você está procurando emprego aqui? Você entendeu? Então, essa tua meta de longo prazo precisa estar de acordo com os objetivos da empresa também. E não adianta dizer que não tem meta nenhuma. Aí o avaliador vai achar que você é pouco profissional, que você não trabalha com metas, que você não tem objetivos na vida. Quando nós temos objetivos na vida, nós assumimos compromissos agora. Se a pessoa tem uma meta de comprar uma casa, ela vai precisar de quê? De dinheiro. Para ela conseguir dinheiro, fazer o quê? Trabalhar. E é aí que essa meta dela vai de acordo com a empresa, com a necessidade da empresa. O avaliador vai perceber que você vai assumir responsabilidade, ok? E a meta de curto prazo? Essa de curto prazo, então, é uma coisa que você tem para o mês que vem, para a semana que vem ou para agora. Por exemplo, você pode responder que a tua meta de curto prazo é conseguir um emprego fixo, conseguir uma estabilidade, uma renda fixa. Essa é a tua meta agora que você tem. Pode até dizer assim, minha meta hoje é passar nessa entrevista, ser contratado nessa empresa. Aí, com certeza, essa resposta vai agradar o avaliador, porque é exatamente esse tipo de resposta que ele espera. Ok? A número 4 aqui, então. O que o levou a enviar o currículo à nossa empresa? Aí aqui é o seguinte, para você responder essa pergunta, você vai ter que fazer uma atividade muito interessante antes de ir para a entrevista, que é estudar a empresa. Você pode estudar por telefone, você pode estudar pela internet, acessando o site da empresa, se ela tiver. Você pode ir até a empresa e fazer algumas perguntas. Sabe por quê? Porque se você não sabe exatamente, não tem algumas informações sobre a empresa, você não vai conseguir responder essa pergunta direito. Por exemplo, ele te pergunta isso, por que você mandou o currículo para cá? Aí você vai responder, porque eu quero um emprego. Essa resposta é óbvia e, de certa forma, você está chamando ele de burro, né? E ele não vai gostar disso. Você entendeu? Então, você tem que apresentar um motivo mais claro. Eu mandei esse currículo para cá, vamos supor que seja eu, Max, que estou me candidatando a uma empresa de treinamentos, de cursos, porque esta é a minha profissão. Então, eu vou responder isso. Bom, mandei o currículo para cá porque eu estou interessado em trabalhar nessa empresa. Eu tenho experiência, eu gosto dessa área, eu gosto de falar, eu gosto de dar palestras, eu gosto de ministrar aulas. Foi por isso que eu mandei o currículo para cá, porque eu tenho um interesse especial de conseguir uma vaga nessa empresa. Então, estude a empresa antes. Com o que ela trabalha? Quanto tempo ela está no mercado? Né? Quais são seus produtos e serviços? Quem são os donos? Onde ela atua? Só tem aqui na cidade ou tem em outras cidades também? Estas informações serão úteis não só nessa pergunta, mas em outras perguntas que daqui a pouco você vai ver também. Que são perguntas que, se você não tiver informações sobre a empresa, não tiver colhido essas informações anteriormente, você não vai conseguir responder.
de forma clara, de forma objetiva, de forma satisfatória. Você entendeu? Então, por que você enviou o currículo para essa empresa? Porque você tem um interesse especial em trabalhar nessa empresa, porque você tem vontade de assumir algum cargo que existe lá, porque você gosta da atividade que essa empresa desempenha, porque você sabe que essa empresa cresce muito, enfim. Dependendo da situação, é a resposta que você vai dar a esse tipo de pergunta. Próxima pergunta, que é a número 5. Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou até hoje? Essa pergunta geralmente é feita a candidatos que já têm uma certa carreira, já estão há um tempo na estrada, né? Então são pessoas na faixa etária dos 40 anos para lá, são pessoas que já estão na pós, já fizeram mestrado, enfim, já assumiram cargos de muita importância, já têm uma certa carreira, uma certa experiência profissional. Para os jovens, raramente é feito esse tipo de pergunta. E então, o que o avaliador quer com essa pergunta? Quer saber o seguinte: que situação difícil a pessoa já se envolveu, como ela solucionou essa situação e o que ela aprendeu com isso. Por exemplo, não vai adiantar você responder assim: a situação mais difícil que eu tive na minha vida hoje foi porque os meus amigos que me chamaram para jogar sinuca e eu fiquei pensando, será que eu fico na aula ou será que eu saio para jogar sinuca? Você entendeu? Isso aí não é uma decisão difícil. Obviamente, do ponto de vista profissional, você tem que ficar assistir aula. Posso jogar sinuca. Você entendeu? Então, é uma coisa assim, realmente é algo que te deu um aprendizado na vida. Você pode até tirar um aprendizado de uma situação como essa. E é até importante citar se você realmente tirou um aprendizado de uma situação assim, ok? Porque é isso que o avaliador quer. Ele quer saber o que você aprendeu, né, nessa tua decisão difícil, nessa situação difícil em que você trabalhou. Porque uma coisa é certa: todos nós que passamos por dificuldades na vida, nós aprendemos com isso. É daí que vêm as experiências. Pessoas que não tiveram dificuldade de nada, ganharam tudo, elas não têm a mesma experiência. Diante de uma situação difícil, elas podem vacilar facilmente, tomar decisões erradas, entrar em pânico e fugir. Entendeu? Mas quem já enfrentou situações difíceis na vida, já tem experiência e sabe lidar com isso. Então é isso que o avaliador quer saber: que experiências você tem, o que você aprendeu com situações difíceis que você já passou na vida. A número 6, o que você faz no seu tempo livre? As empresas estão muito interessadas hoje em dia em que você está fazendo no seu tempo livre. Onde você vai, com quem que você anda, o que você faz, entendeu, da sua vida. Por quê? Porque as decisões que as pessoas tomam lá fora no seu tempo livre pode afetar a empresa aqui dentro. Outra coisa que, com base nas situações difíceis, né, da tua vida, com base naquilo que você faz lá fora, pode representar o teu comportamento do ponto de vista profissional. Por exemplo, não adianta a pessoa dizer assim: ó, na minha vida profissional eu sou uma pessoa, na minha vida pessoal eu sou outra pessoa, porque eu sei separar as coisas. Isso não é bem verdade. A gente não consegue. Nós somos a mesma pessoa. Então, se eu tenho um mau comportamento na minha vida pessoal, eu vou ter um mau comportamento na minha vida profissional também. Você está entendendo? Então, por isso que eu tenho que ter essa visão e eu tenho que ter esse cuidado de como eu devo me comportar lá fora para que eu não possa criar um problema na minha vida profissional. É por isso que as empresas estão interessadas. Tem empresas que chegam a visitar as páginas de redes sociais dos candidatos para saber o que eles estão postando lá, o que eles estão compartilhando, o que eles estão falando, o que eles escreveram, o que eles estão, então, dizendo, qual é o estilo de vida dessas pessoas. Porque daí eles poderão tirar uma conclusão se serão bons funcionários ou não. Por isso, então, é que eles fazem esse tipo de pergunta. Para você responder, você não precisa esconder nada, a não ser que você faça alguma coisa muito feia. Mas você tem que ter cuidado na forma como você responde. Não adianta você falar, por exemplo, meu tempo livre eu gosto de curtir, de sair, churrasquinho, um pagode e tal. Vai dar a impressão que você é muito baladeiro, que é uma pessoa de muita balada, muita festa, gosta de sair com os amigos na noite e tal. Isso não é bom. Muita gente faz isso, quase todo mundo faz isso. Mas do ponto de vista profissional não vai ser legal, sabe por quê? Porque se você gosta de sair à noite, passa muita noite na balada, o que acontece? Você corre o risco de chegar tarde na empresa, de chegar atrasado, ou de trabalhar com sono, fique irritado porque não dormiu, porque não se alimenta direito, porque não descansou. Você vai trazer problema para a empresa.
Então é por isso que essas pessoas tipo baladeiras, as empresas não veem com bons olhos, acham que não são bons funcionários. Você entendeu? Porque eles podem trazer esses problemas então para a empresa. Então você pode responder que nos fins de semana, ou melhor, no seu tempo livre, você sai com os amigos, você fica com a família, enfim, você pode responder, mas cuidado para não ficar citando pagode, cerveja, festa, noitada, enfim, essas coisas, porque isso vai pegar mal na tua resposta, ok? Muito bem. Quais são suas qualidades? Esta é outra pergunta muito difícil, que tem muita gente que se enrosca. Por quê? Por causa do autoconhecimento que eu falei. Eu não sei quais são as minhas qualidades, então o que eu vou falar? Como é que eu vou responder isso? Você está entendendo? Então, para você poder responder essa pergunta, você precisa se autoconhecer. Aqui eu vou te dar uma dica de como que você pode fazer para se conhecer melhor. Você pode perguntar para as pessoas que convivem com você quais são suas qualidades e quais são seus defeitos, que é a outra pergunta, não é? Quais são suas qualidades? A pergunta número 8 é quais os seus pontos negativos ou seus defeitos e tal. Você entendeu? Como que eu vou saber quais são as minhas qualidades? Eu posso ficar sabendo disso de uma forma bem clara, bem objetiva. Eu vou perguntar para as pessoas, porque às vezes as pessoas veem coisas em nós que nós não vemos. Elas nos conhecem mais do que nós mesmos. Você entendeu? Então, por isso que eu te aconselho, pergunte para as pessoas, para umas 3 pessoas, quais são minhas qualidades e quais são meus defeitos também. Aí você tem que ter umas coisas interessantes. Por exemplo, você não pode argumentar contra, você não pode falar, não, peraí, eu não sou assim não. Porque você precisa ter humildade para ouvir. Humildade para ouvir, inclusive, as qualidades, porque tem gente que tem qualidades e que não aceita que tem. As pessoas dizem, nossa, como você é linda, como você é bonita, você podia ser modelo. Mas a garota não acredita, ela acha que é feia, não é? Então a gente tem que ter humildade para aceitar as qualidades que nós temos. E claro, temos que ter humildade para aceitar também quando nós temos falhas. Todos nós temos. E aí, o que acontece quando você descobre quais são suas qualidades e seus defeitos? Você vai saber onde você está acertando, você vai saber como usar isso a seu favor. Puxa vida, se eu tenho uma boa aparência, se eu falo bem, se eu sou inteligente, enfim, eu posso fazer um monte de coisas. Porque agora eu descobri quais são os meus talentos, quais são as minhas qualidades. E se eu tenho um defeito, então eu também vou poder saber, eu vou descobrir onde é que eu estou errando, por que as coisas não dão certo para mim. Tem gente que só percebe que tem um defeito quando é demitido, quando a mulher abandona, ou enfim, um marido larga, enfim, quando alguma coisa grave acontece. Aí que a pessoa vai despertar. E o pior, às vezes, nem nesse momento, ela acaba tentando justificar o seu defeito e não assumir que tem um problema e aí não consegue resolver. Porque esse é outro passo. Assim que você descobrir quais são seus defeitos, quais são suas falhas, você tem que trabalhar para corrigir isso, para diminuir isso. Você entendeu? Os defeitos não são coisas graves. Nós descobrimos, por exemplo, que muitos defeitos são, na verdade, qualidades que passaram do limite. Por exemplo, a pessoa que gosta de limpeza. Gostar de limpeza é uma qualidade incrível. Mas se na casa de tal pessoa ninguém pode entrar com um calçado, ninguém pode deixar um chinelo ali, porque deixaram um copo fora do lugar já dá uma briga. A pessoa está exagerando, tem mania de limpeza, não é? Entendeu? Então é uma qualidade, é um defeito, aliás, é uma qualidade que passou do limite. E aí não pode. Você entendeu? Outro exemplo é a pessoa que é comunicativa. Ser comunicativo é uma grande qualidade. Mas se perto de tal pessoa ninguém mais consegue falar, virou um defeito. Não é? Então é isso que a gente tem que perceber em quais as minhas qualidades que passaram do limite, na verdade, e que se tornaram defeitos. Aí eu tenho que diminuir isso, aí eu vou conseguir me relacionar melhor, aí eu vou conseguir me dar melhor nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, inclusive, porque eu estou diminuindo aquilo que me atrapalha. Ok? E então, para você responder essa pergunta, você vai fazer essa pesquisa a respeito de si mesmo, no mínimo 3 pessoas, ok? Aí você vai descobrir quais são suas qualidades e seus defeitos. Isso vai te ajudar, além da entrevista, vai te ajudar também muito a desenvolver sua carreira, ok? Que avaliação, pergunta número 9 aqui na nossa lista, que avaliação você faz do seu último emprego? Aqui você tem que ter um cuidado para responder essa pergunta,
o mesmo cuidado que você tem também para responder outras perguntas que virão daqui a pouco de forma semelhante, que é o seguinte: quando alguém te pergunta qual a avaliação que você faz do seu último emprego, você tem uma oportunidade de falar mal da tua empresa, da empresa anterior que você trabalhou, mal do teu chefe, do seu antigo chefe, e aí você tem que ter cuidado, você não pode fazer isso. Porque é o seguinte, o avaliador, ele vai ver o seguinte: se você está aqui falando mal da empresa anterior, ele sabe que toda empresa tem problema. Então ele sabe que você vai ver problema nessa empresa aqui também, porque toda empresa tem problema. E aí o que você vai fazer? Você vai sair falando mal dessa aqui também. Ele também sabe que você não é santo. Você provavelmente teve alguma parcelinha de culpa, menor que seja, mas você teve, todo mundo tem. Você está entendendo? E então ele vai deduzir isso, que se você fala mal do chefe anterior, você fala mal da empresa anterior, você vai sair falando mal dessa aqui também. Portanto, cuidado para não responder perguntas falando mal da empresa anterior, falando mal do seu chefe anterior, porque isso vai trazer problemas. Então, responda de uma forma interessante. Meu emprego anterior, dá um exemplo, né? Meu emprego anterior, eu aprendi muito. Lá eu tive várias experiências, eu assumi cargos diferentes, enfim, eu tive relacionamentos profissionais, enfim, eu aprendi lá, né? Eu melhorei minha vida profissional lá. Então, eu não tenho o que reclamar. Só que eu senti que eu precisava evoluir, eu precisava crescer, eu precisava melhorar profissionalmente. Então, eu resolvi sair. Você entendeu? Mesmo que essas palavras não sejam bem a verdade. Às vezes o problema lá era muito sério, você quebrou o pau com o chefe, enfim, você não aprendeu nada lá, você teve uma série de dificuldades. Mas você não vai falar isso, porque isso não vai te trazer nada de bom. É isso que você tem que entender. Você entendeu? Então, se você fala que aprendeu lá, porque com certeza alguma coisa você aprendeu. Se você fala que cresceu profissionalmente, de alguma forma você cresceu. E se você falar que saiu porque está procurando algo melhor, muito bom essa resposta. Porque você com certeza, isso é verdade, com certeza. E também, se você está procurando algo melhor e você veio aqui, porque esta empresa é melhor. Então o avaliador se sente elogiado por isso. Por isso você vai responder desse jeito. Ok? Muito bem, outra pergunta aqui é número 10. Por que você saiu da empresa? Novamente, a oportunidade de falar mal da empresa anterior, de falar mal do seu chefe, do seu antigo chefe, que você não vai fazer. Você não vai falar mal dele, você vai citar: puxa, não, lá estava bom, aprendi muito naquela empresa, mas eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu senti que é hora de crescer, eu preciso descobrir novos horizontes, enfim, eu preciso crescer profissionalmente, eu estou procurando algo melhor. Entendeu? Pode responder da mesma maneira. E você estará, então, evitando um problema, né, que é falar mal da empresa anterior, e estará elogiando essa empresa, então, que você veio aqui. Ponto para você. A número 11, qual a sua dificuldade no emprego atual? Aqui é quando a pessoa está procurando um emprego, sendo que ainda continua trabalhando. E isso pode ser perigoso. Porque o avaliador pode pensar assim: puxa, mas você está traindo a tua empresa, está trabalhando, vai estar procurando outro emprego, você entendeu? Então ele não vai geralmente comentar isso, mas ele pergunta: qual a tua dificuldade, por que você quer sair de lá? Aí você pode citar alguma situação, apenas observando o cuidado para não ficar falando mal. Mas você pode citar que você está buscando um salário melhor, está buscando um ambiente melhor para trabalhar, está buscando melhorias na sua vida profissional, ou é questão de horário, ou é questão da distância, enfim, qualquer resposta serve como um argumento para justificar por que você está querendo sair de lá e por que você está vindo para cá. Outra coisa importante é ressaltar que o pessoal lá já sabe, já imagina, ou melhor, já sabe, já tem informações de que você não está muito satisfeito e que você pretende sair, entendeu? Porque senão vai ficar parecendo essa coisa de traição mesmo. Importante você citar que em caso de contratação você quer um tempo, você precisa de um tempo, de alguns dias, para avisar a empresa, para não simplesmente abandonar eles num dia, né? Amanhã já não vou trabalhar mais, enfim, porque senão o avaliador vai pensar: hoje ele faz isso com aquela empresa, amanhã ele pode fazer isso comigo, pode fazer isso com a nossa empresa também. Você entendeu? Então você tem que demonstrar respeito pela outra empresa. Então você tem que dizer: em caso de contratação, né, eu até gostaria de informar que eu preciso de alguns dias, né, que eu preciso passar o recado, preciso falar que eu vou sair e tal, para dar tempo da empresa se organizar também, não posso abandoná-los, né? E aí o avaliador vai ver profissionalismo da tua parte, isso é bom. Pergunta 12, né? Que experiência você possui nesse cargo, nesse tipo de trabalho? Aqui não tem segredo. Ou você tem experiência ou você não tem experiência.
Nesse caso, não adianta mentir. Então, o que você tem que fazer é responder com a verdade. Caso você não tenha experiência, você não pode deixar a resposta assim, né? Do tipo, olha, não tenho experiência nenhuma nesse cargo, infelizmente. Porque esse tipo de resposta não vai te ajudar. Então, você tem que completar ela. Olha, eu não tenho experiência nesse ramo, mas eu quero aprender. Eu preciso aprender. E eu aprendo rápido, eu me dedico, você sabe, tudo que a gente se dedica, que a gente tem interesse, a gente aprende, a gente consegue. Por isso eu estou aqui. Né? Não é a falta de experiência que vai me impedir de evoluir, de crescer e tal, porque eu posso aprender. Enfim, aí você demonstra interesse de como você está interessado em adquirir uma vaga nessa empresa, em conseguir esse cargo, em executar essa função. Ok? Número 14. Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? Essa pergunta é uma armadilha para algumas pessoas, porque algumas pessoas pensam assim, eu acho que a resposta certa é trabalhar em equipe. E na verdade não é, não importa, não é obrigado a trabalhar em equipe, porque nas empresas, principalmente empresas grandes, tem função de todo tipo. Então, o que acontece quando eu coloco uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, que prefere trabalhar em equipe, e eu coloco ela numa função que ela fica isolada? Ela não vai parar lá. Ela vai ficar saindo para ir no banheiro, para beber água, que na verdade é desculpa para dar uma passadinha na sala dos outros, para bater um papinho, para ver como é que tá, porque ela não gosta de ficar sozinha. Ela gosta de trabalhar em equipe. Você está entendendo? E se eu pegar uma pessoa que gosta de ficar sozinha, de trabalhar sozinha, produz melhor ali sozinha no canto dela, e eu coloco ela junto com a equipe, ela não consegue se concentrar. Ela fica perdida, porque alguém conversa, alguém chama atenção de alguma maneira, ela não consegue produzir. Está entendendo? Então, por isso, avalie a si mesmo. Você gosta de trabalhar com as pessoas ou você gosta de trabalhar sozinho? Uma forma muito interessante de descobrir isso até perguntando, se eu fosse avaliador e fosse fazer essa pergunta, eu ia perguntar, quando você era criança, você brincava sozinho ou você brincava com a turminha? Quando a pessoa brincava sozinha, porque ela trabalha bem sozinha. Se deixar para ela fazer sozinha as coisas, ela produz, né? Ao contrário daquelas pessoas que só brincavam com turminha, não vão conseguir produzir sozinhas, entendeu? Então, como é que você é? Você brincava sozinho ou brincava sempre em grupo? Você prefere trabalhar sozinho ou em equipe? Não existe uma resposta melhor que a outra. Você tem que responder de acordo com a tua personalidade. A última pergunta, então, a número 15. Qual a sua pretensão salarial? Tem gente que acha que essa pergunta é perigosa. Puxa vida, como é que eu vou responder? Se eu falar muito caro, ele não paga. Se eu falar muito barato, sei lá também, ele pode me contratar e depois eu vou ganhar um pouquinho. Eu não quero ganhar pouco. Você está entendendo? Então, como é que você faz para responder essa pergunta? Você faz duas coisas. Primeiro, avalia quais são suas necessidades. Quanto de dinheiro você precisa, no mínimo, para se manter, para guardar um pouquinho, enfim, para começar a crescer. O começo. Quanto você precisa, no mínimo. Ok? Depois, você tem que perguntar por aí, fazer uma pequena pesquisa, quanto é que estão pagando pelo mesmo cargo. Vamos supor que você procura uma vaga de auxiliar de dentista. Quanto é que estão pagando por um auxiliar de dentista? Vamos supor que o salário seja R$800 na sua cidade. Você descobriu que é R$800 o salário. Então, você não vai pedir 1.000 porque, na entrevista, porque pode ser que o cirurgião dentista vá contratar uma outra pessoa que está cobrando a média, que é 800. Você também não pode pedir 600 ou 700, porque daí você está abaixo da média, ele pode deduzir duas coisas. Ou você está muito desesperado por causa de um emprego, né, porque não tem, enfim, por algum motivo, e aí ele vai desconfiar do seu profissionalismo também, ou ele acha que, ou você não se acha capaz, não tem experiência suficiente para assumir a vaga, por isso está cobrando mais barato que é para conseguir pegar. E o que é pior, pode ser que ele te contrate, aí você vai ter um emprego, mas depois você vai ficar sem jeito de pedir aumento, porque você está executando a mesma função que muita gente e está ganhando menos do que a maioria. E aí você vai ter que esperar uns 3 meses, mais ou menos, para poder pedir aumento, não é? Então, por isso é importante você saber quanto estão pagando por aí por este cargo, quanto você precisa para se manter e pedir um salário, dizer, né, um salário, uma pretensão salarial de acordo com essas informações. Aí você terá então a oportunidade, a chance então de conseguir essa vaga.